Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Hoje com um tema muito profundo e que as pessoas dão de ombro às vezes. O nome da aula de hoje é gratidão. Não. Eu sei que você acha que é uma palavra normal, mas eu quero te explicar que não é. É uma instrução milenar que vai mudar a tua vida. Eu vou te explicar de uma forma que hoje vai cair a ficha. Caramba, por isso eu tenho que ser grato. A gratidão é uma das revelações que traz mudança para a nossa vida. Vou repetir. A gratidão é uma das 5 revelações que trazem mudança para a nossa vida. Muitas pessoas não entenderam o poder da gratidão porque ainda não praticaram. Porque se tivessem praticado, já teriam as respostas que precisavam. Já teriam portas abertas que hoje estão fechadas. Já teriam as conexões que estão faltando para te levar para uma próxima etapa, para um próximo nível. Eu quero te explicar hoje sobre o poder da gratidão. A primeira coisa que quero que você entenda é que há uma passagem bíblica que mostra que quando Jesus foi multiplicar os pães e peixes, antes do milagre, ele agradeceu pelo pão. Antes do milagre, ele agradeceu pelo pão. Está lá em Mateus 14, 19. Está em Mateus 14, 19, está na minha tela aqui. Tá? Quando você me vê olhando para o lado, é que eu estou na minha tela aqui. Mateus 14, 19 diz que Jesus deu graças antes do milagre acontecer. Antes dele multiplicar os pães, em Mateus 14, 19, ele agradece. Pai, obrigado. Ou seja, a primeira coisa que eu quero que você anote, papel e caneta na mão. Vamos começar. A gratidão atrai a abundância. A gratidão atrai o milagre. A gratidão atrai a multiplicação. É bíblico. Está na Bíblia, nós lemos, não é o que eu acho. Quando Jesus agradece pelo pão, o pão multiplica. Ou seja, quando você agradece o pouco que tem, o muito pode ser liberado para você. Quando você é grato pelo que tem, o muito pode ser liberado para você. Espiritualmente falando, não tem como você receber mais sem ser grato pelo que já tem. Você precisa disso. Você precisa praticar a gratidão por vários motivos. Hoje eu vou te dar uma lista de 4 coisas do porquê você precisa ser grato. A primeira coisa é porque com a gratidão, anote isso, ponto número 1 de 4. Primeira coisa, com a gratidão eu vou atrair abundância, milagre e multiplicação. Com a gratidão eu vou atrair abundância, milagre e multiplicação. Por quê? Porque foi isso que Jesus fez antes de multiplicar os pães e peixes, antes do milagre acontecer. Ou seja, às vezes nós estamos em algumas escassez na vida, com alguma coisa faltando, quebrado, tudo bagunçado, porque está faltando um espírito grato em nós. Um espírito grato. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as situações. Deem graças em todas as situações, porque essa é a vontade de Deus. Vou repetir. Deem graças em tudo, em todo tempo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças, ou seja, agradeça em qualquer situação, boa ou ruim, média ou mais ou menos, porque a vontade de Deus é que você agradeça por tudo. Em Salmos 100, versículo 4 diz, entrem por suas portas com ações de graças, entrem agradecendo ao Senhor nos atos de louvor, bendiga o seu santo nome. O tempo todo, quando a Bíblia fala de gratidão, de agradecer, de ações de graça, vai falar sobre algum retorno espiritual para a tua vida. Então, quando você deixa de agradecer, você está deixando de fazer a vontade de Deus, porque 1 Tessalonicenses 5,18 diz que você tem que dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus. Você tem que dar graças pelo que tem, porque se você não tivesse, você estaria reclamando e pedindo a Deus o que tem hoje. Vou repetir. Você tem que dar graças pelo que tem, porque se não tivesse, você estaria reclamando e pedindo para Deus te dar o que você tem hoje. Então, abra as portas da abundância, abra as portas do milagre praticando a gratidão. Segundo motivo pelo qual você precisa ser grato. A gratidão transforma a tua saúde física, mental e espiritual. A gratidão transforma para melhor a tua saúde física, emocional
espiritual. Lá em Jó 42:10, diz que no meio da perda ele resolveu adorar e agradecer a Deus ao invés de reclamar. O que acontece? Ele foi restaurado em dobro. A restauração em dobro de Jó veio depois que ele começou a adorar e agradecer. Então ele foi restaurado fisicamente, porque ele estava doente, emocionalmente e espiritualmente. Tua restauração, tua transformação, a tua saúde depende do teu nível de gratidão. Quanto mais grato você for, o primeiro ponto, mais abundância, milagre e multiplicação você vai atrair. Quanto mais grato você for, segundo ponto, mais saúde mental, física e espiritual você terá. Porque uma pessoa que não agradece por nada, uma pessoa que não consegue enxergar o lado bom de nada a ponto de agradecer, é uma pessoa que está se enfermando. É uma pessoa que está perdendo. É uma pessoa que está diminuindo. É uma pessoa que está se quebrando aos poucos. Então, nós temos que lembrar que como a gratidão não tem prazo de validade, às vezes você tem que pegar o telefone e começar a agradecer as pessoas, pegar o teu celular, teu WhatsApp e começar a agradecer as pessoas que contribuíram de alguma forma para você estar onde está hoje. Algumas pessoas, mais do que agradecer, você tem que honrar. O que é honrar? Reconhecer materializando a gratidão. É quando eu dou uma oferta para a pessoa, dou um presente, reconhecendo a gratidão que está no meu coração. Então é muito importante que você transforme tua saúde física, emocional e espiritual, ou seja, as 3 áreas da tua vida, praticando a gratidão. Ponto número 3, sobre o porquê você precisa praticar a gratidão. É que com a gratidão, você é liberto da reclamação. A reclamação, a murmuração mingua o ser humano, destrói o sistema emocional do ser humano. E quando você começa a ser uma pessoa grata, você se liberta da murmuração. Os israelitas no deserto murmuraram, reclamaram e ficaram presos no mesmo lugar. Está aqui, ó, Números, depois para você conferir, capítulo 14, de 26 a 30, diz que por causa da reclamação e da murmuração, eles ficaram presos no mesmo lugar. Ou seja, você quer ficar preso no mesmo lugar? Você não quer sair? Quer ficar no deserto para sempre? Murmura, reclama. Tiago, eu quero me libertar da murmuração, da reclamação. Não quero ser um reclamão, uma reclamona. Então precisa ser grato. Você precisa aprender a agradecer. Então, quem é orgulhoso não consegue agradecer. Quem tem problemas espirituais não consegue ser grato. Quem está preso emocionalmente não consegue praticar a gratidão, é claro. Então você precisa entender que a gratidão é algo tão sério que você já precisa estar bem para começar a praticar. Você precisa assistir uma aula dessa e se libertar de vez. Entender a importância, ser instruído que a gratidão é algo espiritual que liberta a nossa vida. 4, a gratidão nos aproxima de Deus. Então, ela atrai abundância, atrai milagre, atrai multiplicação, eu sou prova disso. 2, ela transforma a nossa saúde física, mental e espiritual. A mental, então, como a gratidão recupera a nossa saúde mental. 3, ela nos liberta da reclamação, que é um mal. É um mal que domina o ser humano, é a reclamação, é a murmuração. E 4, a gratidão nos aproxima de Deus. Todo mundo que é agradecido ao Senhor o tem por perto. Todos que são gratos ao Senhor o têm por perto. Eu quero ler Lucas, capítulo 17, que diz que um leproso, em Lucas capítulo 17, 11, não vou ler, vou só citar a história, de 11 a 19, conta a história de um leproso que voltou para agradecer. 10 foram curados, quantos voltaram para agradecer? Mas quem recebeu a bênção maior? Quem além de ser curado também agradeceu. Além do teu milagre, você precisa ser grato. A gratidão é um selo que nos aproxima de Deus. A gratidão, conforme nós falamos, não tem prazo de validade. Conforme nós lemos em Filipenses, 1 Tessalonicenses 5,18, você precisa dar graças a Deus em todo o tempo. Você precisa agradecer o tempo todo. Em tudo você tem que dar graças, porque essa é a vontade de Deus. A gratidão é uma revelação, uma das 5 revelações que eu vou te ensinar durante essa semana, que atrai a transformação e a mudança para a tua vida. Você precisa ser grato, mesmo diante das situações difíceis. Deixa eu te falar uma coisa, eu já passei por muita coisa difícil na vida. Depressão profunda diagnosticada. Tenho TDAH, médio para severo. Tenho
tive problemas seríssimos no casamento. Eu e Janine vivemos coisas, desertos no casamento, que por 2 vezes quase acabou. Eu sei o que é dor. Eu já perdi entes queridos, já enterrei minha mãe. Eu sei o que é o sofrimento. Eu quebrei em 2014 e fui humilhado no fundo do poço, ameaçado. E eu posso te dizer com tudo que eu já passei na vida, que se você for grato em qualquer situação, sempre haverá uma nova chance. Sempre terá um amanhecer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Mas você precisa alimentar o espírito da gratidão, porque a gratidão revela o estado do seu coração. A gratidão revela o quanto próximo de Deus você está. Quer ver uma pessoa que está próxima de Deus? É uma pessoa que está sempre agradecendo pelo que é e pelo que tem. Você que está aqui no Café com Destino é porque você anseia por uma mudança. Você anseia empreender essa vida melhor. Enquanto a eternidade não chega, você quer aprender como viver por aqui e esse é o nosso trabalho. Eu sou o Thiago Brunet, teu professor de vida, e estou aqui gratuitamente todas as manhãs te ensinando a viver melhor. Tudo aquilo que a escola não te ensinou. A escola te ensinou coisas boas, mas que você não usa todo dia. MMC, MDC, fotossíntese, raiz quadrada, tabela periódica. Que bom que você aprendeu isso, mas isso você não usa todo dia. Agora, lidar com pessoas, lidar com dinheiro, lidar com as suas próprias emoções, isso você lida todo dia e ninguém te ensinou como viver. E por isso o Café com Destino existe, para que você possa viver muito melhor aqui na Terra, enquanto a eternidade não chega. Nós estamos na série As 5 Revelações para a Sua Mudança. Papel e caneta na mão para a gente entrar na aula de hoje. Por exemplo, muitas pessoas, vou ler um dado interessante aqui, entre 5 a 10% das pessoas apenas que tentam uma redução de peso conseguem atingir. Ou seja, de cada 100% de pessoas, vou explicar isso aqui melhor. De cada 100 pessoas que tentam uma redução de peso, só de 5 a 10 conseguem. Ou seja, de 5 a 10% tem vitória, persistem para perder o peso. O que isso quer dizer? Que nós temos uma taxa de cerca de 90 a 95% de desistentes quando se trata de perda de peso. Ou seja, gente, peraí. Se até para a tua saúde você não está conseguindo ser persistente, como é que você vai ser persistente para enriquecer, para prosperar, para resolver conflitos familiares, para educar teu filho, para criar teus filhos, que vai precisar de muita persistência, tá? Eu tenho 4. E estou educando-os desde os pequenininhos até os adolescentes. Não é fácil, mas com persistência é possível. Por que eu estou te falando isso? Porque aqui os dados mostram, né? As pesquisas mostram que quando se trata, por exemplo, de perda de peso, 90 a 95% das pessoas desistem. Por isso que tem aquela piada de vou começar a dieta na segunda-feira, porque não vai nada. Vou começar a estudar inglês esse ano, você faz um monte de promessa, não começa nada. Porque você é desistente, você não é persistente. Mas até quando você vai deixar a desistência determinar os resultados na sua vida? Poxa, chegou a hora da gente crescer. Olha só, Gálatas 6:9, nossa base milenar de hoje, diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, se tem uma coisa que Tiago, não sei no que persistir, vou te dar um motivo aqui. Não se canse de fazer o bem. Persista incansavelmente a fazer o bem. Porque ao seu tempo nós colheremos isso. Isso se não desfalecermos. Ou seja, nós só recebemos colheita se não desistirmos no meio. Está escrito: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos colher isso, se não desfalecermos. Ou seja, se você não desistir no caminho, se você não desfalecer no meio da jornada, se você não deixar para lá, se você não deixar para depois, se você insistir, persistir até o final. Esse versículo nos mostra que a constância e a persistência traz recompensa, traz colheita. É impossível você ser constante e persistente em alguma coisa e não prosperar naquilo que está sendo constante. Sabe por que eu estou vivendo o que eu estou vivendo hoje? Não é porque caiu do céu, não.
É porque eu estou desde 2014 persistindo em todos os projetos do Instituto Destiny, da Casa de Destino, de tudo que Deus me pediu para fazer, profissionalmente ou ministerialmente. É por causa da persistência. Ou seja, obediência em primeiro lugar? Claro, se a gente não obedecer à voz de Deus, a gente não sabe nem para onde ir. Misericórdia e graça de Deus em primeiro lugar? Claro, se não tiver misericórdia e graça de Deus, a gente não faz nada. Sem Deus, a gente não pode fazer nada. Mas, humanamente falando, o segredo, qual é, Teixeira? Persistência. Persistência. Humanamente falando, é a persistência. Anota essa frase aí. Quem não é constante no caminho, jamais chegará a lugar algum. Quem não é constante no caminho, jamais chegará a lugar nenhum, porque ele começa a caminhada e para. Senta, desiste, deita, desfalece. Certa vez, Jacó estava dormindo, um anjo apareceu para ele. E a Bíblia diz que ele lutou com esse anjo. Começou a amanhecer, que eles lutaram a noite toda. O anjo falou assim, me deixa ir embora. Já está amanhecendo. Sabe o que ele diz? Não te deixarei ir, enquanto você não me abençoar. Porque Jacó persistiu, insistiu, não largou. O anjo falou, tá bom, eu te abençoo. Tem coisas espirituais, existem bênçãos divinas que só são liberadas na nossa vida com persistência. Só com constância. Então, eu vim hoje aqui te dizer para você não desistir. Porque está chegando a vitória se você não largar agora. Se você não deitar, não desistir, não descansar agora. Continua mais um pouco. Papel e caneta, eu quero te ensinar as consequências de você desistir. Existem consequências terríveis na desistência. Por isso que você não pode desistir do teu casamento, você não pode desistir da tua vida financeira, você não pode desistir de uma vida de santidade, você não pode desistir dos teus filhos, você não pode desistir de encontrar o amor da sua vida se você ainda é solteiro, você não pode desistir. Por quê? Porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele trabalha justamente para roubar a nossa esperança, para fazer a gente pensar que não tem mais jeito. Tem jeito sim. E a solução está na persistência, está na insistência. Batei, batei e abre-se-vos-á. Pedi e recebereis. Buscai e achareis. Ou seja, tem que ter uma atitude sua, tem que ter uma insistência sua para você poder receber o que está precisando e querendo, sonhando. Mas você também perde quando desiste. E existem consequências seríssimas para quem desiste. Primeira consequência para quem desiste, perdeu a oportunidade. E existem oportunidades só uma só vez na vida. Quem trabalha aqui comigo e quem me acompanha há muito tempo nas redes sociais sabe que eu já passei por muitos problemas na vida. Quebras financeiras, depressão clínica. Diagnosticado, eu lido com TDAH. Já passei por a crise de ansiedade e ataque de pânico. Já quase me separei 2 vezes da Janine. E na nossa última crise conjugal, que resolvemos, a gente pensou seriamente realmente em cada um seguir o seu caminho. O que nos salvou? Número 1, fé. Se você não tem fé, você não consegue ter força para continuar. Você que está passando uma crise conjugal sabe do que eu estou falando. Você que está passando uma crise com teu filho sabe do que eu estou falando. Sem fé você não tem força. Fé. Mas a segunda coisa é que a gente decidiu, quando já estava a ponto de desistir, falar, vamos aguentar mais um pouco. Ou seja, a gente resolveu insistir mais um pouco. E foi nessa insistência que Deus entrou com a provisão e a situação se resolveu. Senão, eu teria hoje desistido do que para mim é algo tão fundamental e importante, que é a minha família. Ou seja, não pense que você está tão em pé que não possa cair. Não pense que você está tão seguro que não possa perder.
Não existe segurança para quem está em pé fazendo alguma coisa. O que nós podemos fazer para nos proteger é lutar contra a desistência, porque senão você perde as oportunidades. Quando eu teria oportunidade, por exemplo, se eu perdesse meu negócio, de criar outro, se eu perdesse minha família, de criar outro. Aliás, não existe nem criar outra família, né? Você dá sequência. Então, é muito difícil perder a oportunidade. Então, uma das consequências extremamente negativas de você desistir é que você perde a oportunidade. Segunda consequência negativa de você desistir: estagnação. Você para. Quando você desiste, estagnou. Parou o crescimento, parou o sonho, parou o projeto, para tudo. Estagnação. Terceira consequência: impacto negativo na sua autoconfiança. Você desistiu, tua autoconfiança vai lá embaixo, tua autoestima vai lá embaixo. Quebra tua autoestima, quebra tua autoconfiança. Quarto, você perde na realização pessoal e perde sentido de vida. Lógico, você estava tentando e agora parou. E quinto, você afeta todos os teus relacionamentos. Gente, é muito sério desistir. É por isso que hoje estou te ensinando a ser persistente, a ser insistente no teu propósito de vida, ser persistente com a tua família, ser persistente com o crescimento financeiro, ser persistente nos teus objetivos e sonhos, porque a desistência vai acabar com você. 5 coisas negativas que vão acontecer se você desistir: vai perder oportunidades, vai estagnar, vai ter um impacto na sua autoconfiança, na sua autoestima, vai faltar realização pessoal e sentido de vida, e 5, vai afetar negativamente os teus relacionamentos. Por isso, a palavra de hoje é: não desista. Não tem espaço para desistência na tua vida. Chegou um tempo de persistir e prosseguir. Para isso você precisa de quê? Fé e sonho. Fé para você suportar os momentos difíceis e sonho para você poder olhar para frente. Fé e visão, sonho, mesma coisa. Para você poder olhar para frente e falar: eu vou chegar lá. E fé para suportar os momentos mais difíceis. Então presta atenção. Anote essa frase, papel e caneta na mão. A paz não é um sentimento. Anote isso. A paz não é um sentimento. É o estado que você fica quando está no centro da vontade de Deus. A paz não é um sentimento. É o estado que você fica quando está no centro da vontade de Deus. Quando você está fazendo tudo o que era para fazer, cumprindo o teu propósito, agradando a Deus sobre todas as coisas, você está em paz. E aí não importa o que está acontecendo lá fora, você está em paz. Eu vou começar lendo aqui Marcos capítulo 4, a partir do versículo 37, que prova essa frase que eu acabei de te falar. Que a paz não é um sentimento, é o estado que você fica quando está no centro da vontade de Deus. Vou ler aqui. Versículo 37 de Marcos 4. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a encher d'água. Olha só. Jesus estava na popa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e clamaram: Mestre, você não se importa que a gente morra? E Jesus levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquieta-se, aquieta-te e acalme-se. E logo o vento se aquietou e tudo ficou calmo. Está lá em Marcos capítulo 4, versículo 37 a 39. Uma pergunta: o mar estava em paz ou estava revolto? Revolto. Mas quem estava em paz? Jesus. Jesus estava dormindo. Por quê? Porque quem está no centro da vontade de Deus, ainda que tenha tempestades externas, internamente você está tranquilo, você está pacificado. Jesus estava dormindo porque o que estava fora não assustava o que estava dentro. A paz que estava dentro era maior do que o revolto do mar que estava fora, do que o barulho das ondas, do que os gritos dos discípulos. Então presta atenção, a paz é uma conquista que vai te deixar bem por dentro, a tal ponto que nada que acontece fora tira a sua tranquilidade. Vou ler para você Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o teu coração, que é a sede das tuas emoções, e os teus pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando a paz de Deus, a paz de Deus é um presente, você não simplesmente, eu vou sair para conquistar a minha paz. Não, você recebe um presente de Deus, que é a paz. A Bíblia diz, Jesus falando: a minha paz vos dou, e não dou como o mundo a dá. Então Jesus é quem nos dá a paz. E Ele, quando nos entrega a paz, essa paz excede todo entendimento e ela protege 2 coisas: o nosso coração, que é a sede das nossas emoções, e os nossos pensamentos.
Então, quando você tem paz, você tem proteção mental e espiritual. Quando você está em paz, você consegue empreender a vida. A Bíblia diz que Salomão manteve paz em todas as suas fronteiras, vírgula, por isso prosperou. Porque a tua prosperidade depende do teu nível de paz. Como é que você vai prosperar se você está perturbado? Me diz. Como é que você vai avançar, empreender, fazer negócios, resolver problemas, apaziguar situações se você não tem paz nenhuma? Cada um dá aquilo que tem. Então eu preciso te ensinar algo muito poderoso hoje, porque nós estamos na série As 5 Revelações para a Sua Mudança. Ontem falamos sobre gratidão e hoje estamos falando sobre a paz. E a paz que excede todo entendimento. Eu quero te ensinar como você pode manter e conquistar e manter a sua paz. Primeiro, lembrar que essa conquista é um presente divino, então você tem que estar bem com Deus. Quem não está bem com Deus não está bem com mais ninguém. Quem não está bem com Deus não está bem com mais ninguém, com nada, não fica bem com nada. Então você tem que estar em paz com Deus. Você tem que estar reconciliado com Deus. Eu não gosto muito de espiritualizar as coisas, mas é que tem vezes que não tem como eu te explicar algo sem espiritualizar, porque o pilar é espiritual. A paz, por exemplo, não é algo emocional. Não é porque eu tomo Rivotril que eu tenho paz. Não é porque eu vou no psiquiatra que eu tenho paz. Não, ao contrário. Quem dá paz é Deus, então é um pilar. A paz é um pilar espiritual, assim como a gratidão também, tá? Nós ensinamos ontem sobre gratidão. Gratidão é um pilar espiritual. Toda vez que você vê alguém grato, eu te expliquei ontem, você vê uma pessoa que está próxima de Deus. Então você é uma pessoa grata, você é uma pessoa que tem paz interior, então você está próxima de Deus. Só quem tem gratidão e paz interior demonstra que Deus está perto. Uma pessoa perturbada e reclamona não pode dizer que Deus está perto dela, ou que ela está próxima de Deus. Então vamos rever nossos conceitos aqui, porque essas revelações que eu estou trazendo essa semana é para trazer uma mudança radical na tua vida. É para te levar para outro nível. Então eu vou te ensinar aqui 3 coisas que você pode fazer para depois que você recebe essa paz divina, porque está reconciliado com Deus, porque você está bem com Deus, como você faz para manter essa paz. Número 1, anote, papel e caneta na mão. Fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Se você não acreditar que Deus existe, como você pode receber as coisas que vêm dele como a paz? Então você precisa ter fé em Deus para poder não só receber, mas manter a paz. Eu acredito que se você, meu aluno, minha aluna aqui no Café com Destino, você tem fé. Por mais que você não tenha uma religião, você não escolheu ainda uma linha religiosa para seguir, e nisso você tem liberdade, eu só te digo que você tem que ter fé, isso você sabe. É impossível levar essa vida mais leve sem fé, é impossível, essa vida é muito pesada, é muita tristeza, má notícia, é traição, a gente é apunhalado pelas costas, é abandono, é o tempo todo coisa ruim. O espírito pesado desse mundo, se você não tem fé, como é que você leva essa vida? Porque é a fé que vai te dar paz, e essa paz excede todo entendimento e guarda todos os teus sentimentos em Cristo Jesus. Então a primeira coisa que você tem que ter para manter a paz é fé. Anotou aí? Fé. Eu preciso ter fé. Como é que eu tenho fé? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Quando você está aqui no Café com Destino toda manhã, quando você está no Brunecast às terças-feiras, hoje tem Brunecast às 20 horas. Então não deixa de ir no canal do Brunecast, ativar o sininho das notificações para você assistir o Brunecast de hoje, que está poderosíssimo, aliás. Está poderosíssimo. Não deixa de assistir o Brunecast. Então, quando você está assistindo de quê? De fé. Não só de conhecimento, mas porque tudo que nós falamos é baseado nos princípios que dão certo a milênios, ou seja, na Bíblia, você está recebendo, além de conhecimento, você está recebendo fé. Por isso que nosso conteúdo está fazendo a diferença na tua vida. Não é porque eu sou bom no que eu faço. É porque o que eu falo está dando certo a milênios, porque está escrito. Ou seja, não é uma capacidade minha. É uma coisa que vem de Deus. Por isso que dá certo na tua vida. Agora, a segunda coisa que você pode fazer para manter a sua paz, depois de ter fé, é não se preocupar com aquilo que você não controla. Meu Deus! Não se preocupe com aquilo que você não pode fazer nada sobre isso. Você não pode resolver. Não se preocupe com aquilo que você não controla. Isso é função de Deus. É sua função cuidar do que você tem controle, é função de Deus dominar o incontrolável. É sua função cuidar do que você tem controle e é função de Deus dominar o incontrolável.
Então você deixe na mão de Deus aquilo que você não tem controle. Se você se preocupar com o que você não tem controle, você vai se perturbar. Se você, vou repetir isso, você se preocupar com aquilo que você não tem controle, você irá se perturbar. Hoje está difícil falar essa palavra, hein? É que o hebraico está fluente. O hebraico está fluente, aí o português às vezes falha. Então não se preocupe com o que você não pode controlar. Ponto número 3, para você manter a sua paz, além de ter fé, além de não se preocupar com o que você não tem controle, é pensar o tempo todo nas coisas do alto. Quem mantém a mente ocupada com espiritualidade não perde tempo enfraquecendo a sua alma. Não tem dúvidas que trazem dano ao coração, sabe? Então, não perca tempo vendo coisas que não fortalecem a sua espiritualidade, suas emoções. Mente vazia, já dizia o velho ditado, oficina do diabo. Então, como é que eu deixo minha mente ocupada? Pensando nas coisas do alto. A Bíblia diz tudo que é puro, nisso pensai. Tudo que é bom, tudo que é agradável, você tem que pensar em coisas boas. Seus pensamentos vão determinar seus sentimentos. Por que a gente é atacado por sentimentos de insegurança, ansiedade, medo, confusão? Porque antes desse sentimento veio um pensamento que você alimentou. Você alimentou um pensamento negativo e esse pensamento detonou um gatilho que gerou um sentimento que pode ser até um ataque de pânico. Pode gerar até um ataque, um medo, um ataque de ansiedade. Um medo excessivo. Então nós precisamos entender que tudo que fazemos pela paz. Eu não entro em confusão com meu vizinho, não é porque necessariamente eu gosto dele, é porque eu quero paz. Eu não brigo com a minha esposa, não porque ela não esteja errada em alguma situação. A gente resolve, a gente conversa, mas é pela paz. Porque a paz é um presente divino que eu não posso jogar fora. Se vai custar a minha paz, é muito caro, seja o que for. Se vai custar a minha paz, é muito caro, seja o que for. Agora, a gente precisa entender, eu vou repetir, que paz não é um sentimento. Estou sentindo paz, porque eu fui num evento, fiquei com uma paz. Paz não é um sentimento, é o estado que você fica quando está no centro da vontade de Deus. Você precisa estar fazendo a vontade de Deus para ter a paz verdadeira. Preste atenção. A paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração e os teus sentimentos em Cristo Jesus. Para isso você tem que estar bem com Deus. Lembra? Quem está bem com Deus está bem com tudo. Quem não está bem com Deus não está bem com mais nada. E com ninguém. Então nós precisamos praticar o que a Bíblia diz em Filipenses 4:7, né? Que essa paz, ela blinda. Essa paz, ela protege a gente. Ela protege nossos sentimentos. E o que gera sentimentos? Nossos pensamentos. É por isso que você tem que pensar só nas coisas do alto, pensar em coisas boas, porque o que você pensa gera sentimentos e o que você sente gera ação. Então, eu penso, logo sinto, eu sinto, logo reajo. Tem que ter cuidado com o que está pensando. A paz, ela depende muito dos seus pensamentos. Se você tem um pensamento muito acelerado, se você só pensa coisa ruim, só pensa em morte, qual é que entra nos nossos pensamentos, Teixeirinha? Você que me acompanha há muito tempo. Por onde entram os nossos pensamentos? Por aquilo que vemos. A construção dos nossos pensamentos. Por aquilo que vemos e ouvimos. 86% da construção dos nossos pensamentos é pelo que você vê e escuta. Então, se você controlar o que está vendo, o que está escutando, o que está assistindo, você acaba melhorando os seus pensamentos. Então, você tem que ser crítico com o que vê e com o que escuta. Porque assim você pensa melhor, sente melhor e age melhor. Seja a paz de Deus, a paz de Cristo, o árbitro do teu coração. Agora é um assunto importante. Se você não tem paz, como é que você vai ter esse juiz dentro de você falando o que é certo e o que é errado? Você perde referência quando você não tem paz. Você não perde só a liberdade de empreender porque está perturbado. Você não perde só a liberdade de pensar e de agir melhor. Você perde também o juiz do teu coração, que é a paz de Cristo. Bom, hoje nós vamos falar então sobre como as escolhas decidem o futuro. E nós precisamos entender que tudo que nós decidimos no presente vai impactar os próximos anos. Tudo que decidimos no presente vai impactar os próximos anos. Quer ver, Teixeira, me dá um exemplo de coisas que nós decidimos agora e impacta no futuro. Qualquer coisa que você acha que a gente decidindo agora impacta no futuro.
com quem vai casar, com quem vai se relacionar, com quem vai assinar contrato, com quem vai fazer uma sociedade, qualquer tipo de relacionamento, não é só casamento não, tá? Todo tipo de escolha de relacionamentos impacta o futuro. Sim ou não, pessoal? Sim. Então nós precisamos ser muito prudentes nas escolhas. Como é que a gente pode adquirir prudência para as escolhas? Só tem um caminho, Provérbios 8. Buscar sabedoria. Quando você busca sabedoria, quando você busca sabedoria, você consegue alcançar a prudência, porque a Bíblia diz em Provérbios 8:12 que a sabedoria habita com a prudência mora com a sabedoria. Então elas juntas conseguem te guiar nas escolhas melhores, tá? Nas escolhas melhores, para que você possa ter anos mais confortáveis à frente. Eu quero declarar sobre a tua vida que o que você está vivendo hoje no presente não se compara com o que está por vir. O que está por vir é melhor. Eu preciso te falar a verdade, se você decidir bem, se você escolher bem. Então, papel e caneta na mão, porque hoje nós vamos estudar como suas decisões e escolhas podem impactar seus próximos 10, 15, 20, 30 anos. Ou seja, eu faço escolhas hoje, por exemplo, na minha saúde, que estão impactando o meu futuro. Eu decido comer um pouco mais saudável. Eu não sou perfeitinho, não. Eu, de vez em quando, como uma besteirinha ou outra, mas na maioria das vezes, vocês que me acompanham meu dia a dia aqui, eu como uma proteína, um ovinho, um negocinho mais saudável, né? A gente evita o quê? O que a gente evita? Wesley, vocês que comem mais comigo, açúcar, a gente evita, processados, a gente evita. Não é porque a gente quer ser chique. Aliás, não tem nada de chique em comer frango com ovo, que foi o nosso almoço ontem, né? Vegetais. Não é chique, mas é saudável. É uma questão de... São opções saudáveis. Por quê? Porque o que eu decido comer hoje vai impactar no meu futuro, sim ou não? Sim. O que eu decido, o que eu faço com a grana, com o dinheiro hoje, impacta meus próximos anos? Gasto ou invisto? Multiplico ou simplesmente dou cabo do que já tenho na conta? São decisões que você tem que tomar. Esses dias eu estava explicando para minha filha mais velha, vai fazer 16 anos, que se ela continuar, se a opção dela for ganhar dinheiro, seja meu, do avô, quem dá um dinheirinho para ela, pai, me dá 100 reais para tal coisa, e só gastar, ela nunca vai aprender a multiplicar. E agora ela está criando uma consciência de multiplicação. Ou seja, eu sei que nós não fomos treinados para a vida. A escola não nos ensinou a vida. A escola nos ensinou matérias que nos dão um emprego, mas não nos ensinam a viver. Aliás, eu prometo escrever um livro sobre isso um dia. Então, nós precisamos aprender a viver. É difícil ou não é aprender a viver? Opa! Teixeirinha vai casar esse ano, tá assim, ó, cheio de medo. Não sabe o que esperar desse desafio. Mas tudo que a gente faz no presente, seja na saúde física, emocional, quando você vai discutir com alguém, pensa no teu futuro. Vai trazer impacto emocional toda a discussão, toda a falta de perdão, todo o ódio, toda a perseguição, toda a raiva, toda a ira, tudo que você acumula emocionalmente agora vai impactar teus próximos anos. Então, se eu paro para refletir como eu quero estar na saúde, na vida emocional, financeira, espiritual, eu não tenho dúvida que muita coisa que eu vivo hoje são coisas que eu plantei no passado espiritualmente, em oração, em jejum. Ou seja, não existe tempo perdido no presente, porque tudo que você está fazendo no presente, você está criando o futuro. Você está jogando sementes para o futuro. Então, eu vou ler algumas pesquisas que nós separamos aqui. Uma pesquisa no LinkedIn revelou que os familiares mais próximos estão entre as maiores influências da escolha de carreiras dos jovens. Ou seja, o que isso tem a ver com a matéria? Nada, mas o Teixeirinha colocou. Porque... As pessoas decidem... o Teixeirinha, lembrando que quem monta o nosso roteiro, quem é o Wesley? O Teixeirinha. Então, quando a gente fala uma coisa que não tem sentido, é culpa do Teixeirinha. Mas tem sentido sim, eu tô brincando. O que ele quis dizer aqui é que o LinkedIn levantou uma informação que a maioria dos jovens não decidem porque querem. Não é isso? É porque tem influência dos familiares. Então você tem que ter cuidado, porque muitas pessoas vão te influenciar em escolhas que elas não vão sustentar depois, porque quem vai segurar a onda é você. Você tem que escolher sua carreira, você tem que escolher com quem vai casar, seus pais podem te aconselhar, devem, né? Seus mentores podem te apontar
pontos positivos ou negativos dessa decisão, mas quem escolhe a sua vida é você, porque quem vai vivê-la é você. Então, é muito importante quando a gente percebe que a influência familiar, e até mesmo no caso de alguns amigos, elas acabam definindo nossas escolhas. Só que pode ser que o amigo que te influenciou a fazer a faculdade tal, nem seja mais teu amigo daqui a 2 anos e você agora está nessa faculdade. Então, cuidado com as influências. Ou seja, tem as influências positivas, é lógico, mas lembre-se, você é o responsável pelas suas escolhas. Você é o único que vai responder pelas suas decisões. Outra coisa, influência nas percepções. Escuta isso aqui, outra pesquisa interessante. Nossas percepções e emoções, como o medo, podem impactar significativamente no processo decisório. Ou seja, nossas emoções elas influenciam o que a gente está decidindo hoje. Estudos indicam que emoções intensas podem guiar nossas escolhas em momentos críticos. Isso aqui é terrível, vou te explicar por quê. Afetando o resultado das nossas decisões. Ou seja, você está cheio de medo hoje, não sabe se vai ou não vai. Era para ir e você não foi. Por quê? Porque o medo falou mais alto do que a decisão, do que a vontade de fazer. Então, sentimentos negativos em momentos decisórios são terríveis. Porque quando você está precisando de um apoio para continuar, o sentimento negativo vem para te fazer parar. Então, tanto familiares, amigos, ou seja, quem te cerca, quanto os sentimentos negativos influenciam no seu processo de decisão. Não é isso, Teixeira? Influenciam no teu processo de decisão. Então, é muito importante que você, além de, lógico, ver as influências positivas, né, ver o que você quer da vida, acima de tudo, eu quero te dar uma dica de ouro. Consulte quem já te viu no futuro. Provérbios 14:12 diz assim, Provérbios 14:12. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim dele pode conduzir à morte. Então, por que você tem que consultar ao Senhor? Por que orar? Porque Ele te viu no futuro. Tem caminhos que você entra que parecem bons, mas no fim é destruição. Então, quando você ora pedindo direcionamento, a vida fica muito mais simples, porque Deus, Ele adianta informações. Ele te dá o privilégio de ter informações primeiro. E você consegue decidir muito melhor. Olha o que diz Gálatas 6, 7, 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. O que isso quer dizer? Que tudo que você faz hoje no presente, você vai colher no futuro. Vamos repetir. Tudo que eu faço no presente, eu colho no futuro. Então, como é que eu estou plantando na minha saúde física? O que eu estou fazendo hoje fisicamente vai definir meu futuro. O que eu estou fazendo hoje emocionalmente vai definir meu futuro. O que eu estou fazendo hoje espiritualmente vai definir meu futuro. Por exemplo, como pai, o tempo de qualidade que eu dedico aos meus filhos está decidindo como será a adolescência deles. O tempo que eu estou dedicando aos que já são adolescentes, porque eu tenho 4, 2 na infância e 2 na adolescência, os tempos que eu dou para os adolescentes está definindo como vai ser a vida adulta deles. Então, é muito importante que o que semeamos no presente seja sabido que está criando o futuro. Você precisa saber disso. Você não tenha dúvida que onde estiver o seu tempo no presente, ali estarão seus resultados no futuro. Aonde estiver o seu tempo no presente, ali estarão seus resultados no futuro. Quanto mais você dedicar, por exemplo, seu tempo para a vida financeira, no futuro, melhor financeiramente você vai ficar. E dedicar a vida financeira não é só trabalhar igual um louco, não. É estudar o que é inteligência financeira, educação financeira, o que é investimento, porque eu tenho que gastar muito menos do que eu ganho. Porque, Thiago, mas eu não ganho o suficiente nem para pagar as contas, então por que eu tenho que criar múltiplas fontes de renda? Ou seja, hoje, mesmo sendo uma pessoa bem-sucedida, eu criei várias outras fontes de renda para não confiar numa só. Eu tenho pelo menos 7 fontes de renda. E eu administro isso não só com investimentos, mas gastando bem menos do que eu ganho. Ou seja, se eu não estiver plantando no presente financeiramente, meu futuro não está garantido. É o que a gente faz no presente que garante os próximos anos. Então, como é que eu posso ser mais assertivo nas minhas decisões? Número 1, orando, consultando quem já me viu no futuro. 2,
não decidindo no momento de pressão, porque nossos sentimentos negativos vão nos enganar. 3, não sendo impulsivo. Consulte pessoas, seja mentoreado, peça conselhos, não decida na impulsividade. 4, converse com seu cônjuge, tudo que não está em comum acordo não vai para frente. 5, sente com mentores. Tiago, eu não tenho, procure. Porque não tem como no mundo de hoje, um mundo que você tem que tomar decisões sérias, um mundo empreendedor, um mundo que está crescendo em inteligência e sabedoria, você ficar abandonado sem mentor. O seu destino não depende de sorte, depende das suas decisões. A aula de hoje não poderia ser sobre outro assunto. Fé. Por que fé? Porque como é que você vai mudar sua vida sem fé, que é o que transforma a impossibilidade em realidade? Você precisa dessa fé. Você precisa de acreditar. Você precisa ter crença em algo maior do que você. Então, hoje, o nosso assunto dessa sexta-feira é sobre fé. Mas como você usá-la da maneira certa? O que realmente é a fé? Fé não é pensamento positivo. Fé não é você torcer para dar certo. Fé é quando você acredita sem duvidar nem 1 milímetro que já aconteceu. E isso é uma das coisas que a gente mais trabalha nos nossos alunos. Não dá para levar uma vida boa e leve aqui na Terra sem fé. Não dá. A vida aqui na Terra sem fé é pesada e não é nada boa. Porque é a fé que nos livra dos momentos mais difíceis. É que alivia a nossa dor. Ou seja, nós podemos passar por tempestades porque a gente não consegue evitar todas as tempestades da vida. Mas com a fé, a gente consegue ter paz mesmo no meio da tempestade. Eu quero lembrar para vocês que essa semana nós trabalhamos assuntos complexos, como a gratidão, que tem gente que não consegue agradecer, não consegue ser grato pelo que tem, pelo que é, pelo que conquistou e a quem ajudou nesse processo. Falamos sobre a paz que excede todo entendimento, que blinda teu coração e teus sentimentos. Nós falamos sobre você persistir, ter persistência para continuar, não desistir, não deixar para depois, não começar e parar no meio. Ontem nós falamos sobre o que, Teixeira? Nós falamos sobre escolhas. Sobre as escolhas. Gente, ontem foi muito forte sobre o poder da sua decisão no presente. O que você escolhe no presente cria seu futuro. E hoje nós vamos falar sobre fé. É o que transforma impossibilidade em realidade. Quantas coisas você já conseguiu pela fé? Eu posso te dar aqui 1 milhão de testemunhos na minha vida de coisas que aconteceram inimagináveis. Eu não teria como imaginar. Eu não teria como fazer. Eu não teria como comprar. Eu não teria como pagar. Eu não teria como realizar. Mas pela fé foi possível na minha vida. A fé não é uma coisa louca que você simplesmente imagina que vai acontecer e vai acontecer. A fé ela só tem validade quando ela é baseada na palavra. Não é fé que eu vou fazer qualquer coisa, não. Que eu vou fazer qualquer coisa que a palavra me autoriza, que a Bíblia me autoriza. Mateus capítulo 17, versículo 20, diz assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda, é como, presta atenção nisso. Não está falando uma fé do tamanho do grão de mostarda, é como o grão de mostarda. Como assim, Tiago? Porque o grão de mostarda, sendo muito pequenininho, produz uma grande árvore. Então, se você tiver a fé que o grão de mostarda tem de ser pequenininho, mas saber que vai se tornar grande, você vai dizer a esse monte, passa daqui a colar, e ele vai passar. E nada te será impossível. Então, nada é impossível para quem crê. Repete comigo, nada é impossível para quem crê. É o que a Bíblia diz, pronto. Nada é impossível para quem crê. Por exemplo, Teixeira, você que vai casar, já deu medo de falar, caramba, eu vou casar, agora são 2 para alimentar, medo da instabilidade, já deu? Falta de fé. Tem que aumentar a fé, porque Deus te alimentou até hoje, vai alimentar quando você casar também. Eu não sei se eu for morar em outra cidade, Deus te deu a ordem? Deu, então ele já vai te alimentar. Deus vai cuidar de você. Se ele cuida das aves do céu, dos lírios do campo, ele não vai cuidar de você, que é mais importante do que essas coisas? Assim diz a palavra. Então, o que é falta de fé? É quando você, por causa de dúvidas ou circunstâncias, diminui a sua crença. Vou repetir. Falta de fé é quando você, por dúvidas ou circunstâncias, diminui
a tua crença. Você acredita menos ou até deixa de acreditar porque você está sentindo o vento contrário. Foi o que aconteceu com Pedro quando andava sobre o mar. Ele sentiu o vento contrário e falou, será que isso é para mim mesmo? E aí, cara, quando entra a dúvida, quando entra, pessoal, a instabilidade emocional, quando entra a negatividade, fica difícil para a fé. Porque a fé não divide espaço com dúvida. A fé não divide espaço com medo. Então você precisa decidir se você quer alimentar a sua fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você escuta Café com Destino, você aumenta a sua fé. Quando você escuta o Brunecast às terça-feiras, você aumenta a sua fé. Quando você escuta a palavra de domingo, que tem aqui nesse canal, todo domingo, 8 horas da manhã, você aumenta a tua fé. Então, só de estar aqui com a gente, a tua fé está o quê? Crescendo. Negatividade está baixando. Suas dúvidas estão diluindo. Suas inseguranças estão indo embora. Não porque você é bom, não porque você sabe fazer, mas porque agora você está se tornando uma pessoa de fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não se veem. Então, quanto mais você acredita, mais no impossível você pode mirar. Vou repetir. Quanto mais você acredita, mais no impossível você pode mirar. Nós temos que lembrar algumas coisas que foram resolvidas na Bíblia através da fé. Por causa da fé de Jesus, ele transformou água em vinho num casamento lá em João 2. Água não pode virar vinho naturalmente, a não ser que tenha alguém que tenha fé suficiente para mandar encher as talhas de água e fazer uma oração para que isso vire vinho. E não se transformou em qualquer vinho, não. O que a Bíblia diz? Se transformou no melhor vinho, porque cada um daquilo que tem, Jesus só dá o melhor. A pesca milagrosa de Pedro, lá em Lucas 5:1, diz que Pedro pescou a noite toda, não conseguia pescar, mas por causa de uma palavra de Jesus, ele jogou a rede do outro lado e pescou grandes peixes. Nós temos que saber que quando nós temos uma palavra, quando nós temos uma base bíblica para o que estamos acreditando, é certa a vitória. É certa a vitória, vai acontecer. Então, antes de você acreditar em alguma coisa, primeiro busque a base no que você vai acreditar. Isso é importante, né, gente? Ou seja, não adianta acreditar em qualquer coisa. Não é porque você acredita ou quer que vai acontecer. Não, vai acontecer se você acreditar no que está escrito ou tiver uma palavra divina sobre aquilo. E eu quero te incentivar a ser uma pessoa ainda melhor, aumentando o seu nível de fé, sendo uma pessoa que crê sem duvidar, uma pessoa que acredita sem olhar para trás, sem olhar as circunstâncias, sem que a insegurança te pegue, sem que a instabilidade emocional te domine, porque se você aumentar o seu nível de fé, teus resultados serão extraordinários, fora do comum. E é isso que eu quero declarar nessa sexta-feira, nesse fim de semana para você que é nosso aluno, nossa aluna do Café com Destino. A sua fé vai aumentar, não porque eu estou dizendo, mas porque você está escutando a palavra e a fé vem pelo ouvir, vou repetir, e ouvir a palavra de Deus. Então não deixe de ser uma pessoa que alimenta a sua fé. Para de ficar escutando coisa que é só entretenimento, coisa que é só negatividade, só notícia de morte, de não sei o quê, e começa a ocupar teus olhos e teus ouvidos com notícias, com mensagens, com pregações que alimentem a tua fé. Dificilmente, eu não vou falar todo dia para não contar a história, mas dificilmente eu passo um dia sem escutar uma pregação. É um dia ou outro que eu deixo passar, às vezes acontece, mas quase todo dia, dificilmente eu deixo passar, quase todo dia eu assisto pregação. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. Então eu leio a Bíblia, eu tenho meu devocional pela manhã, mas eu também paro no YouTube e escuto pregações que me alimentam, que aumentam minha fé, que fazem eu imaginar o melhor, que afastam a depressão e o pânico da minha vida, que tiram o medo e a ansiedade do meu caminho, pregações que me aproximem de Deus, que me fazem ser mais santo e irrepreensível, pregações que me jogam aos pés do Senhor, pregações que me fazem ser um homem de fé. Cuidado com o que você vê e com o que você escuta, porque isso está alimentando ou deixando a tua fé passar fome. Um dos dois. Então eu quero te animar e declarar sobre a tua vida. Você será uma pessoa de fé. Você que é meu aluno, minha aluna no Café com Destino, você precisa ser uma pessoa que acredita sem duvidar. Você precisa ter fé.